Olá, segunda-feira, 20 de janeiro. No Nesp Notícias de hoje, a gente fala sobre o preço da passagem de ônibus para estudantes. Desconto de 50% começou a valer hoje. Depois de problemas com o pagamento dos funcionários, obras do viaduto inacabado avançam. Há alguns dias a gente mostrou aqui que a obra do viaduto inacabado tinha parado por falta de pagamento aos funcionários. Esse problema foi sanado e na sexta-feira a Secretaria Municipal de Obras deu início a mais uma etapa de conclusão, a rampa que dará acesso ao viaduto. Mas para ser construída, 4 galpões precisam ser demolidos. Antes da demolição, funcionários da prefeitura estiveram no local para auxiliar na remoção de uma família. 6 pessoas, um casal e 4 crianças moravam irregularmente em um dos prédios há cerca de 2 anos. A gente está saindo com a garantia de que depois eles vão dar uma casa para a gente. Não é do programa Minha Casa Minha Vida, eles vão construir, eu não sei o que eles vão fazer, mas prometeram a casa. E é por isso que a gente está saindo, senão a gente nem ia sair também. Além da família, em um dos galpões também funcionava uma marcenaria. Durante a tarde da sexta-feira, os equipamentos foram removidos. Os prédios já estavam desapropriados pela prefeitura, mas só agora eles começam a ser demolidos para a conclusão da obra. Uma outra mudança aqui na região vai ser a reformulação da Praça Espanha. De acordo com o secretário municipal de obras, depois da demolição será feita a remoção do entulho, o aterramento e a implantação de um sistema de galerias. E então devem ser feitas as mudanças na praça. A Praça Espanha a gente conseguiu aí aumentar o tamanho da área dela. Hoje a gente vai quase dobrar aqui o tamanho dessa Praça Espanha. Então, a partir do momento que houver o aterramento, a Secretaria do Meio Ambiente também já está com cópia aí do nosso projeto, elaborando um novo projeto de paisagismo para essa praça. A mudança deve mexer com o trânsito da região, mas a previsão é de que as interdições comecem só em fevereiro. Os recursos para essas obras complementares são todos municipais. Já em relação ao prazo de entrega do viaduto, que no ano passado foi anunciado para o fim de fevereiro, pode mais uma vez ser alterado. Eu trabalho aí com possibilidade, sim, de atraso, mas não tem como eu mencionar um novo prazo, porque a nova medição por parte da empresa ainda não foi apresentada junto à Secretaria de Obras. O prazo de inscrições para o Programa de Atendimento Preventivo a Mulheres Vítimas de Violência Doméstica vai até o fim deste mês. Vão ser montadas 4 turmas com 25 mulheres, que devem se reunir 2 vezes por semana. Elas vão ter orientações sobre legislação e também aulas práticas de defesa pessoal. As interessadas devem procurar as SEBs de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 5 da tarde. A SEBs fica na Avenida Alfredo Maia, quadra 1. Leire Bevilacqua para o Nesp Notícias. Saiu hoje o resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni. Os estudantes devem conferir o resultado no site do Ministério da Educação ou pelo telefone, está aí na sua tela, 0800 61 61 61. Se aprovado, o candidato tem até o dia 24 de janeiro para comparecer na instituição que se candidatou com a documentação necessária para comprovar as informações fornecidas na inscrição. A segunda chamada será divulgada no dia 3 de fevereiro. Daqui a pouco a gente fala sobre transporte aqui no Nesp Notícias. Desconto para estudantes começou a valer hoje. A gente volta já já. A Secretaria de Cultura de Bauru abriu inscrições para vagas em cursos de dança, teatro e circo. Os interessados podem se matricular entre os dias 20 e 24 de janeiro. As matrículas para o curso de música serão aceitas apenas no dia 24. Já as inscrições para o curso de artes plásticas começam só na primeira semana de fevereiro. Os interessados devem vir até aqui no Centro Cultural, que fica na Avenida Nações Unidas, número 89, dentro do Teatro Municipal, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Outras informações pelo telefone 3235 1193. Guilherme Tavares para o Nesp Notícias.
Servidores do DAI iniciaram hoje a troca da bomba de teste instalada no poço Roosevelt 3 pela bomba definitiva. Desde a inauguração do poço em 24 de dezembro do ano passado, o poço operava com equipamento emprestado pela empresa que realizou a obra e por isso produzia 139 mil litros de água por hora. Com a bomba nova, o Roosevelt 3 vai trabalhar com a capacidade máxima e produzir até 200 mil litros de água por hora. A troca deve durar até a próxima quarta-feira e, segundo o DAI, o procedimento pode prejudicar o abastecimento de água em bairros da Zona Norte. A autarquia orienta os moradores dessa região para evitarem o desperdício e disponibiliza caminhões-pipa pelos telefones 0800 77 10 195 e 3235 6140. A gente sempre fala aqui da importância de não deixar água parada para evitar a proliferação do mosquito da dengue, mas neste fim de semana a nossa equipe se deparou com um péssimo exemplo bem no centro da cidade. A placa do DAI anuncia que a fonte da Praça Rui Barbosa não está funcionando, mas em vez de estar vazia, muita água se acumula por aqui. E água parada é risco de proliferação do mosquito da dengue. Neste caso, quem deveria dar o exemplo acaba reforçando o hábito de não observar os criadouros da dengue. Só no ano passado, 7.544 pessoas contraíram a doença. Procurado pelo Nesp Notícias, o DAI informou que o chafariz da Praça Rui Barbosa está vazando água quando o motor é ligado. O Serviço de Patrimônio da Autarquia realizará nesta semana os serviços para limpeza e retirada de água. Em seguida, a divisão técnica do DAI vai abrir a área onde está instalado o chafariz para analisar a tubulação e então finalmente executar os reparos necessários. Hora de ficar informado sobre o tempo para esta semana. O meteorologista André Deco tem as informações direto do IPMET. Na maior parte dessa semana, nesses dias que iniciam a semana, a gente tem uma massa de ar quente e seco predominando sobre o estado de São Paulo. Então a gente terá o predomínio de sol, né, com muito calor à tarde. Em Bauru, nessa segunda, terça, quarta-feira, temperaturas também acima de 30 graus, beirando os 32, 33 graus. A chance para pancada de chuva aqui na região central do estado é pequena, mas pode ter algumas coisas bem isoladas, mas a chance não é muito grande. No final de semana, talvez a gente tenha alguma mudança, já com retorno mais de um ar mais úmido aqui na região, que aí aumentará a chance de formação de nebulosidade e ocorrência de chuvas aqui para a região central do estado de São Paulo. Tempo ensolarado e quente no estado de São Paulo. Pontos isolados de chuva são registrados no norte e no leste do estado de São Paulo. Em Bauru, não há chance de chover hoje. Agora a umidade do ar está em 26%. A velocidade dos ventos é de 4 km por hora. A temperatura mais alta hoje foi de 33 graus. A máxima amanhã deve alcançar 34 graus em Bauru e Piratininga. Em Agudos, a temperatura máxima pode chegar em 33 graus. Começou hoje a valer a meia passagem para estudantes em Bauru. O desconto para os alunos subiu de 25% para 50% sobre o valor da tarifa integral. As aulas só começam na semana que vem, mas em Bauru, alguns estudantes da Unesp já estão indo para a universidade. Por causa da greve dos professores no ano passado, alguns cursos estão repondo as aulas agora em janeiro. E são estes alunos que hoje descobriram que a tarifa de ônibus ficou mais barata. Antes, o estudante tinha um desconto de 25%. Agora, aumentou para 50%. Ou seja, o estudante que pagava R$ 1,97 passa a pagar agora R$ 1,32. A gente ainda não tem salário, muitos estudantes ainda não têm bolsa, essas coisas, então ajuda, né? Faz bastante diferença no orçamento final, porque como eu vou todo dia de ônibus, acaba reduzindo bastante o tanto que eu gasto com transporte público. A gente não tem salário e acaba gastando muito com ônibus, então faz bastante diferença. A meia passagem é resultado dos protestos feitos no ano passado. Nas ruas, os manifestantes exigiam mais qualidade no transporte público e tarifa zero. De acordo com a Endurbe, não seria possível praticar tarifa zero em Bauru, mas a prefeitura decidiu ceder e aumentou o subsídio dado às empresas.
Hoje, cerca de 13 mil estudantes estão cadastrados na cidade. Por mês, eles fazem 120 mil viagens de ônibus. Para cobrir os custos com a meia passagem, a prefeitura vai ter que desembolsar R$60 mil por mês para as empresas que realizam o serviço em Bauru. Hoje, 25%, né, que é o valor da gratuidade, é paga pelas empresas, né, por liberalidade. Agora, os outros 25% serão pagos pela Prefeitura Municipal. As empresas, elas emitirão, né, uma nota, né, no final de cada mês. Essa nota será remetida à Endurb. A Endurb fará a verificação desses números e dos valores. Após essa verificação, será encaminhada para a Prefeitura Municipal e a Prefeitura efetuará o pagamento até o dia 15 de cada mês. Ainda de acordo com a Endurb, a redução do preço para estudantes também é uma forma de estimular o uso do transporte coletivo. A empresa agora estuda melhorias na qualidade do serviço. Nós temos também, né, agora foi finalizado o processo da remodelagem do transporte coletivo aqui de Bauru. Nós estamos analisando ainda, né, as propostas para depois divulgar quais seriam. E também tem o uso de aplicativos, né, como o próprio Google Transit. E é o mais comum que foi lançado agora, né, que o pessoal está começando a utilizar já, é o Movit. É um aplicativo que ele interage com os usuários, né? Os usuários podem colocar lá dúvidas, reclamações, sugestões e tudo isso em tempo real. Acreditamos que isso vai facilitar e muito, na verdade, para aquelas pessoas que não estão acostumadas a utilizar o transporte coletivo e bem como também orientar aqueles que porventura serão perdidos durante algum trajeto. E a gente continua a falar de transporte coletivo logo depois do intervalo. A gente volta já já. O Nesp Notícias está de volta e agora a gente volta a falar sobre transporte coletivo. Eu converso agora com o João Felipe Lança, gerente de transporte coletivo da Endurb. João, muito obrigado pela sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, poder divulgar o trabalho que a gente realiza na Endurb. João, a gente tem visto, né, que o número de usuários do transporte coletivo tem caído ano a ano. Isso se deve a quê? A falta de estrutura do transporte coletivo que não atende a todos? Na realidade, o que a gente tem visto ao âmbito nacional, né, essa queda aí é por conta de um estímulo que o governo tem dado aos transportes individuais, né. Ano passado a gente viu aí o boom do automóvel, né, nosso governo isentando os compradores de automóvel de IPI, isentando de alguns impostos para facilitar com que o brasileiro possa ter o acesso ao automóvel. Por vezes não só o automóvel, como a moto também, hoje é muito fácil, qualquer pessoa pode ter uma moto. Isso tem cada vez mais desestimulado as pessoas a andar de ônibus, é muito mais fácil, é uma competitividade quase que desleal, né? Você colocar todo mundo no carro, só que isso tem afetado toda a sociedade de uma maneira muito ruim, né? A gente vê hoje aumento de poluição, aumento de acidentes, né? As pessoas, jovens principalmente, se acidentando em moto, a gente criando uma geração de pessoas que estão ficando inválidas por conta de acidente de moto. E o transporte coletivo, quanto mais gente usar, melhor ele tende a ser, né? Mais ônibus a gente consegue colocar em circulação, menor fica o preço da tarifa. Com essa competitividade desleal, o transporte vem perdendo cada vez mais e por isso ele acaba perdendo um pouco de qualidade. Mas as pessoas também preferem comprar seu próprio automóvel, sua própria moto, para fugir um pouco do transporte coletivo, que nem sempre atende às rotas que a pessoa precisa, ou então a comodidade que a pessoa precisa para ir trabalhar todos os dias, né? O que a Endurb tem feito para melhorar essa qualidade? Recentemente a gente mostrou aqui no Nesp Notícias uma reportagem que mostra que os usuários reclamam de alguns pontos, entre eles a falta de linhas, a velocidade dos ônibus. Como melhorar esse transporte coletivo aqui em Bauru? Isso, a gente tem um problema grave também do transporte coletivo, que ele nada mais é do que o reflexo de um desenvolvimento urbano de uma cidade. Então, antigamente a cidade ela tendia a ser, as pessoas queriam sempre ir ao centro da cidade, era do bairro ao centro, então era mais fácil de você conseguir atender essa demanda. Hoje a gente tem uma cidade a gente fala que ela é polinucleada, então a gente começou a ter demandas muito pontuais. São 3 pessoas que querem sair de um bairro e acessar uma empresa um pouco longe, então essas demandas acabam dificultando o atendimento pleno à população, né? A gente acaba não identificando essas demandas como coletivas, né? E isso acaba prejudicando o transporte, né? O transporte coletivo ele tem que atender ao interesse maior da sociedade. Quando a gente começa a ter esses atendimentos, ele começa a perder qualidade. O que a Endurb fez? A gente já não tinha uma remodelagem há mais de 10 anos que atualizava as redes do sistema.
Ano passado foi contratada uma remodelagem que estudou novamente todas as linhas da cidade, mostrou os anseios da população para a gente, para poder, a partir desse ano, começar a implantar linhas novas, horários novos, para poder atender essa demanda. E serão implantadas novas linhas e novos horários. Isso, na realidade o plano é um pouco mais complexo, mas o que a população de fato vai ver como melhoria é isso daí. A gente vai poder aumentar a frequência das linhas. Hoje as pessoas falam que não tem ônibus circulando, na verdade tem, só que às vezes eles não estão nos melhores horários e não estão nos melhores trajetos. O que a gente vai fazer é adequar esses trajetos para a população. O que sempre se pede em Bauru é a criação de terminais de ônibus. Isso será criado? Serão criados terminais? Isso. Na realidade, o terminal, a história dele é que ele acontecia nas cidades quando ele tinha esse atendimento pleno da área central, né? Então você construía um grande terminal para poder dar qualidade, dar conforto para quem usa o transporte. Hoje, por conta dessa cidade mais espalhada que a gente tem, grandes terminais centrais eles tendem a não ter mais uma utilização tão interessante. O que a gente está estudando são terminais abertos, que são, na verdade, praças com uma qualidade boa, com equipamento, e não só um grande terminal, mas pequenos terminais de integração aberto. Isso o plano está prevendo já. E daí seriam terminais em várias regiões da cidade, não apenas no centro? Exatamente. Hoje a gente já tem na área central Rodrigues Alves, que funciona como um terminal. A ideia é espalhar isso para alguns outros pontos da cidade, não de maneira fechada, que o que você faça é que a pessoa desça dentro de um terminal, fique trancada, de certo modo, lá dentro, e embarque em outro ônibus. Então a gente vai concentrar as integrações em algumas regiões, na realidade, como hoje é a Rodrigues Alves. Por exemplo, em que regiões da cidade? A gente tem muitas linhas de ponta hoje, que a gente diz que são aqueles terminais de ponta de linha, que é, por exemplo, a Mário Matosinho. Hoje muitas pessoas querem acessar a Mário Matosinho por conta do suburbano. Então ali já é um mini terminal. Então a gente vai criar um equipamento com um pouco mais de conforto para a pessoa, ela poder ter um equipamento, ela poder ter uma banca de revista, ela poder ter um banheiro para ela utilizar, para que você faça com que a pessoa tenha uma qualidade ali de serviço. Você citou a Rodrigues Alves, né? O projeto de remodelação da Rodrigues Alves está parado. Isso prejudica de alguma forma os planos da Endurbe? Isso, com certeza. Isso foi até um fato muito engraçado que foi citado pela consultoria nossa, que o transporte coletivo você tende a associar não só a imagem do ônibus ao seu dia a dia, mas você tende a associar a imagem da cidade toda, né? Porque o cara que usa o transporte coletivo, ele caminha, então ele percebe como que está a calçada, ele tem que cruzar um cruzamento que às vezes é perigoso, ele percebe a condição do trânsito, né? Segurança pública ele percebe, enquanto que o cara que está no carro não percebe. Então, quando a gente deixa de cuidar de algumas regiões da cidade que são importantes para o transporte coletivo, a gente acaba contaminando a imagem do sistema de transporte com questões de planejamento urbano, com questão de ter uma calçada melhor, de ter uma iluminação diferenciada, ter uma arborização. A pessoa que anda no sol para pegar no ônibus, ela acha que o problema é o ônibus e não ela andar no sol por falta de arborização. Então, com certeza, isso aí prejudica muito a imagem do sistema, né? Você falou de segurança. Nesse fim de semana, 2 ônibus foram assaltados aqui em Bauru. Existem planos para aumentar a segurança desses coletivos? Existe hoje já o sistema, ainda está interno, mas até o final do mês a gente pretende liberar para testes, que é o sistema de GPS, que o motorista consegue se comunicar de maneira imediata com as garagens das operadoras. Ele consegue avisar em caso de algum problema e até a própria garagem, através de uma central de controle, consegue saber onde está aquele ônibus exatamente. O que a gente faz assim, de maneira bem recorrente é todos os meses fazer um acompanhamento caso a caso de acidentes, de boletins de ocorrência. Quando eles são recorrentes, a gente altera ponto final, a gente entra em contato com a polícia militar, para sempre estar dando um apoio aí. O uso de GPS, além da segurança, facilita, né, para o usuário saber se o ônibus está chegando ou não, se está atrasado ou não. Algum dia a gente vai ter um modelo aqui em Bauru de pontos de ônibus informatizados com a informação de que o ônibus está chegando ou está atrasado? Isso, a gente vai disponibilizar a princípio isso por consulta via celular. Hoje é muito fácil, né? Você vê hoje grande parte da população já tem acesso a smartphone com conexão à internet. Então, a princípio, a gente vai fazer via celular, né? Ele é prático, né, para a pessoa, você, de qualquer ponto, você não precisa estar obrigatoriamente no ponto de ônibus para saber que aquele ônibus vai chegar. Você pode estar na sua casa e você vê que ele está chegando. Eu mesmo faço uso e eu faço isso pela Endurbe. A gente tem um acesso interno, então eu sei quando o meu ônibus está chegando, eu desço no ponto e já embarco.
Mas para terminais é interessante também você ter essa tecnologia. Você no próprio terminal avisar quanto tempo o ônibus vai demorar para chegar. Isso aí a gente está prevendo agora para o final de janeiro, início de fevereiro, soltar para o usuário poder consultar via celular. Daí o aplicativo vai estar disponível para baixar nas lojas de aplicativo das operadoras. Na realidade, o que a gente tem disponível hoje via lojas assim é o Movit, que é um aplicativo que já está disponível, mas ele ainda não permite a consulta em tempo real de todo o sistema. Esse vai ser via site, você vai entrar no site, site da Transdurb, o site da Endurb vão ter esse link, a pessoa clica e já consegue selecionar a linha e ele já te diz mais ou menos quanto tempo o ônibus vai demorar para chegar. João Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço e para a gente é um prazer estar aqui podendo falar, divulgar o trabalho da Endurb e esperar que cada vez mais as pessoas migrem para o transporte coletivo, que é um transporte muito mais saudável, ambientalmente mais correto, socialmente inclusivo, né? Em detrimento de alguns meios de transporte aí que a gente vê que está cada vez mais prejudicando a sociedade. Vem aí a segunda temporada do programa Aulas Públicas Opera Mundi. As gravações do programa, que discute grandes temas mundiais, serão realizadas desta vez no bosque do campus da Unesp, aqui em Bauru, em frente à biblioteca. As aulas serão nos próximos dias 28, 29 e 30 de janeiro, às 9 e às 10h30 da manhã. Entre os temas em discussão estão a legalização do aborto, o Oriente Médio, a regularização da mídia, armas de destruição em massa, internacionalização do ensino e a situação da Venezuela. E a partir de hoje, a TV Unesp reapresenta a primeira temporada do programa. Qual a solução para a crise econômica? Como seria o mundo sem petróleo? Existe segurança na internet? Como o Brasil age com países vizinhos? E quais foram os resultados da guerra às drogas? Aula Pública Opera Mundi. Reveja a primeira temporada, aqui na TV Unesp. E durante essa semana a gente vai dando mais detalhes das próximas gravações do Aulas Públicas Opera Mundi. O Nesp Notícias termina agora. Para rever as reportagens desta edição, acesse o nosso site. Uma excelente semana para você. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo, aqui na TV Unesp. Tchau! Thank you.